vamos falar sobre essa questão da diferença entre o taping de transoperatório e o taping de pós-operatório. Eu vou pontuar algumas coisas, tentar trazer para vocês algumas coisas para a gente refletir, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, a ciência ela é feita de verdades transitórias. Então o que é isso? O que é verdade hoje, amanhã não é. O que era verdade ontem, hoje também já não é mais. Já mudou um pouco. Então, pensando nisso, a gente tem que pontuar algumas coisas para ter uma compreensão clara dessa questão do taping e da moda que está sendo o uso do taping, que a gente sabe que é uma moda. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo todo é que assim, existe uma metodologia que foi criada para a utilização do taping, que é difundida no mundo todo, chamada Kinesio Taping. Bom, essa metodologia prescreveu alguns parâmetros. O taping, ele é uma ferramenta. Como ferramenta, a gente ajusta parâmetros nele. E aí, esses parâmetros que nós vamos ajustar dependem do nosso objetivo fisiológico. E aí, a gente tem que conhecer esses parâmetros e entender como que eles vão agir fisiologicamente no nosso corpo. E aí, eu vou falar de alguns dados para vocês, algumas coisas assim. Então, dentro desses parâmetros, o que ficou estabelecido nesta formação, que é a base de todas as outras, porque é dessa que saíram todas as outras formações. E se o professor não tem essa formação como base, ele não tem nada. E essa formação, ela é composta de 4 dias de aula, que nós denominamos de K, K1, K2, K3 e K4, sendo que existe um K4 que é exclusivamente linfático em todas as patologias. Se eu já não tenho a formação da Kinesio Taping, eu já tenho uma falha na minha formação, porque eu já não tenho um padrão a seguir. Bom, o que acontece? Dentro dessa formação, dentro desse parâmetro, fica estabelecido e estudado clinicamente, e agora, nos dias de hoje, já por via de ultrassonografia e por via de linfoscintilografia, que a função do taping é a elevação, a descompressão da camada epiderme-derme. Então, isso já foi mostrado em linfografia da Glória Marchetti, Paola Chandia. Isso já foi mostrado por profissionais do Chile em ultrassonografia, como o Adrian. Existe uma questão fundamental, gente, e que é a base da colocação, que diz o seguinte, que se utiliza um corte chamado FAM, ou corte em polvo. Esse corte deve ser colocado próximo à cadeia ganglionar e o membro deve estar em alongamento, ok? Então, se eu quero copiar a técnica, se eu decidir usar a técnica linfática, o que eu tenho que entender? Que a minha cabeça tem que estar próximo da cadeia e o membro tem que estar em alongamento. Com essa informação, a gente já tem uma primeira questão. Que questão é essa? Não existe alongamento da paciente dentro do centro cirúrgico. Ponto, acabou. Então, esse mito de que vai colocar o taping linfático para fazer drenagem linfática no centro cirúrgico, que o polvo vai drenar, não rola. Pelo princípio da técnica. Vamos a outro princípio. Quando eu faço o processo de cirurgia ou de lipoaspiração, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ruptura de ligação entre camada subcutânea e camada epidérmica dérmica. Mas a drenagem da derme, que é 60% do líquido que nós drenamos, está íntegra. Então, isso está íntegro. O bom é que essa aula aqui, a gente acaba ensinando quem é professor, né? Porque daí quem é professor vem aqui aprender para ensinar. E aí, essa drenagem superficial está íntegra, ok? Bom, de posse dessas duas informações, a gente já começa a questionar qual a ação do taping. Então, nós não
vamos ter uma ação linfática, primeiro porque nós não executamos a técnica linfática. Ela não é possível de ser executada dentro do centro cirúrgico. Depois, a gente tem que esperar a angiogênese e a linfangiogênese pós-operatória, que tem que esperar acontecer aí por volta dos seus 4, 5 dias, que é mais ou menos o que a literatura preconiza. Saindo dessa grande questão assim, aqui, a gente tem uma outra questão que é sabido por todos nós, que a principal função do taping é uma função somatosensorial, ou seja, se eu colar durex, fita isolante, fita crepe, dupla face, eu vou ativar mecanorreceptor e vou enviar por via aferente para o córtex somatosensorial uma mensagem que vai buscar, através da via eferente, o local que tem a lesão, e ali, por homeostase, o próprio corpo vai se encarregar de fazer o que tem que fazer. Então, taping não aumenta processo inflamatório e taping não diminui processo inflamatório. Taping somatosensorial sinaliza para o organismo, para que o organismo faça todo o processo de reparo tecidual de forma fisiológica. Então, quando eu coloco um taping dentro do centro cirúrgico, eu nada mais faço do que um trabalho somatosensorial, independente da técnica que eu coloque. Independente da técnica. A função dele é exclusivamente somatosensorial. Como assim, Dada? Como assim que, se eu falo para vocês que a técnica com atração específica determinada na metodologia e já vista em ultrassonografia, já vista em linfocintilografia, descomprime a pele, o que eu faço descomprimindo a pele se logo em seguida eu vou colocar uma cinta cirúrgica, uma malha cirúrgica, cuja pressão é positiva em contrapartida à pressão negativa que eu fiz da descompressão. Então o taping fez uma descompressão, uma pressão negativa de mais ou menos 3 a 4 milímetros de mercúrio, e daí eu venho com uma cinta cirúrgica, uma malha cirúrgica, e faço uma compressão de aproximadamente 16 milímetros de mercúrio em cima da descompressão. Pergunta: se eu descomprimir com 3 e comprimir com 16, qual é o cálculo matemático que eu tenho aqui? Uma compressão residual de 13. Então, se eu tenho uma compressão residual de 13, eu não estou tendo elevação para drenagem dentro do transoperatório. E sim, o que eu tenho no transoperatório é uma sinalização através de mecanorreceptores. É uma sinalização somatosensorial. E a busca da homeostase do meu próprio corpo, de compreender como esse reparo e onde esse reparo tem que se concentrar, é feita por esta sinalização. Agora, quando a minha paciente já entra na fase de trabalhar sem a malha, sem a cinta, e isso vai fazendo o quê? Vai permitir que a paciente faça alongamento? Sim, eu vou conseguir alongar a minha paciente, fazer a descompressão tecidual e aumentar o fluxo de drenagem, porque todo o meu sistema linfático já está restaurado. É o seguinte, se eu não tenho a formação básica da metodologia kinésio, eu não tenho conhecimento básico da mecânica do taping, em estudos de mecânica, o que eu estou falando não está embasado, nem por analogia, nem por publicação propriamente dita. Então, eu vou realmente começar a ter e terei trabalho linfático quando eu trato um paciente saudável que tem capacidade de alongar o membro no momento da colocação da técnica. E aí a gente entra em outra questão, que é o famoso taping mecânico, que também já foi avaliado por equipamentos de pressão, como o Picopress, e existe um outro dinamarquês, que já mediu a compressão da bandagem de 0,3 milímetros de mercúrio. Quando eu coloco 100% de tensão num taping, a compressão que ele faz na pele é de 3 milímetros de mercúrio. E aí, logo em seguida, eu tenho a malha, que faz 16. Então o taping e a malha se somam, é só isso. Mas a principal função do taping acaba por ser uma ação sensorial, porque além disso tudo, o que a gente já avaliou mecanicamente com as fitas? Que toda fita, quando estendida, ela perde elasticidade. Quanto mais elasticidade eu coloco, mais ela perde. Ou seja, um taping colocado a 75% a 100%, ele perde 40% da elasticidade que foi colocada, em média. E aí, se eu coloquei 75 perdendo 40, fica 35. E 35 está qualificado dentro da colocação de descompressão. E aí
o que vai acontecer? Eu passo a fazer um taping descompressivo, que na verdade é um taping sensorial e que cai na função primária de toda a colocação de fita, que é a colocação neurofuncional ou somatosensorial. Então, a gente tem que entender que o uso do taping no transoperatório, ele é muito mais um marcador somatosensorial do que mecanicamente um recurso de drenagem linfática. E que essa drenagem linfática, ela vai acontecer sim quando eu estiver tratando pacientes com celulite, com edema, com linfedema, com elefantíase, onde eu consigo a mobilização desse paciente. Existem outras escolas no mundo que propõem outras colocações para drenagem, considerando outras variáveis que são muito importantes e que funcionam muito melhor porque consideram, a não ser aumentar a possibilidade de lesões epidérmicas. Além da lesão epidérmica de machucado, a lesão dérmica, quando a lesão é muito grave, e a lesão de hipercromia, também é um efeito colateral. Quanto mais área coberta por tape, mais probabilidade. E aí, o que acontece? Não existe o não é válido, não é válido. Existe assim, ele vai fazer a mesma função neurofisiológica do outro, porém com mais riscos. E quando eu faço compressivo, esses riscos também passam a ser 2 riscos importantes. O primeiro, de mascarar a questão de sinais flogísticos do pós-operatório. O segundo, dependendo da forma como eu coloco, eu mesma posso estar tracionando a pele de forma a provocar decência. Então, a ação do taping na equimose é exatamente a mesma coisa. Somatosensorial, aumenta a absorção por descompressão ou por compressão. E aí a gente sempre pensa, e por isso eu falo muito, que é assim, ó. Primeiro, eu tenho que dominar os processos cirúrgicos, os processos estéticos. Eu tenho que dominar as técnicas de taping, que não são uma, não são duas, não são 3, são várias. Terceiro, eu tenho que dominar as variáveis do taping. Que variáveis? Porcentagem de algodão, porcentagem de elastano, tipo de elastano, quantidade de tração, pigmentos escuros juntam mais calor, como azul marinho, roxo escuro, preto, juntam mais calor naquela região e provocam mais vasodilatação, e aí eu tenho um aporte, eu preciso saber o que eu quero ali, como eu quero isso. Então, entender que, assim como uma radiofrequência, eu vou mexer com as temperaturas de acordo com o meu objetivo, e uma rádio capacitiva, uma rádio resistiva, o mesmo vai acontecer com o taping. Antes de eu fazer a técnica, colar a fita na paciente, eu tinha que conhecer a minha fita. As fitas são registradas pela Anvisa, mas elas não passam pelo Inmetro. Elas são registradas para serem legalizadas. Isso não quer dizer que elas tenham qualidade. Então eu preciso, antes de mais nada, saber avaliar a qualidade da minha bandagem. Sabendo avaliar a qualidade da minha bandagem, eu vou saber que tipo de material eu tenho na minha mão para trabalhar. E aí sim, tirar desse material, dominando os parâmetros, dominando a fisiopatologia, eu fazer exatamente aquilo que eu quero. Então, quando eu falo no taping de transoperatório, independente da técnica que eu escolher, a ação dele é muito mais neurosensorial, neuromuscular, do que, em qualquer outra hipótese, uma ação drenante, uma ação mecânica que auxilie na drenagem. Por quê? Justamente por causa disso. Porque eu tenho uma pressão negativa que eleva e tenho uma pressão positiva que abaixa. Elas são incompatíveis juntas, tá? Então, por que eu falo sempre da questão da formação do professor? Porque a gente tem o professor que é professor do professor. Ou seja, a pessoa fez um único curso, fez 2, 3 aplicações, se autodenominou professor, se autodenominou dono de um método de taping, quando na verdade as metodologias já estão aí. Não tem nenhum estudo desse método que desenvolveu, não passou com isso por plataforma, não fez um ensaio clínico, não tem resposta. O primeiro estudo que está saindo aí mais consistente de taping é o da Patrícia Frois, e a gente vai responder várias dessas perguntas e vai analisar possíveis viés que tem nesse estudo. Mas o que a gente vê? Pessoas desesperadas para ganhar dinheiro usando taping e pessoas interessadas e mercenárias em ganhar dinheiro dando aula de taping, sem ter a habilitação e o domínio necessário da ferramenta. E o mais interessante ainda é
ver, por exemplo, as pessoas repetirem as próprias palavras, as próprias expressões, quando não repetem os próprios slides dos cursos que fazem, tá? Então, o que a gente tem que entender é exatamente isso, que mais do que colar fita, eu preciso pensar na minha segurança profissional, da minha carreira, na segurança do meu paciente, na segurança do trabalho do meu médico, o que aquele taping tem a proposta de fato de fazer e se a proposta daquela técnica de fato faz aquilo ali. Porque virou assim, ó, botar polvo virou sinônimo de drenagem linfática, isso não é verdade, tá? O polvo, o fan, o leque, abanico, é um corte que é usado para várias coisas. Eu posso usar para fibromialgia, eu posso usar para analgesia, eu posso usar para uma área muscular, um relaxamento muscular. Ele é só o corte. E só o corte sozinho não faz nada. O corte precisa de uma outra combinação de parâmetros. É como eu achar que só o ultrassom contínuo vai resolver e esquecer que ele tem uma quantidade de watts por centímetro quadrado para me levar ao resultado que eu quero, tá? Então, eu tenho que começar a pensar nisso. O que realmente o taping faz, de onde saiu essa informação que ele faz, em que estudo análogo eu tenho isso, e se naquele momento ele vai fazer, já que eu tenho uma malha compressiva em cima. Tá, mas e depois? Depois a paciente vai ter período que ela vai estar de malha. Eu posso colocar um taping linfático num pós-tardio? Posso. De um mês? Posso. Vai ter momentos que ela estará sem malha e ele vai exercer essa função linfática. Mas terá momentos que ele vai estar com malha, que ele vai estar só com a sua ação sensorial. Então, por isso, a gente tem que cuidar daquilo que eu falo sempre. Pilares dos mecanismos fisiológicos. No que está apoiado o trabalho. Não, ele não substitui a drenagem manual. Ele prolonga os efeitos da drenagem manual. Porque ele prolonga como um home care se essa paciente não estiver fazendo uso da malha. Se tiver, de novo, gente, o taping levanta, a malha baixa. E o que é mais grave ainda, a gente tem pessoas que usam o linfático embaixo e um compressivo em cima. Ou seja, mecanicamente não tem lógica nenhuma. O taping é uma ferramenta que obedece, além da questão sensorial, uma lei de Newton, que é a terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação igual e contrária. Então eu tenho que entender essa lei para que eu possa fazer aquilo que eu quero que seja feito. É como se ele estivesse drenando se tu não tiver a compressão no pós. Se estiver usando só o taping, nós vamos ter uma compressão no compressivo de 0,3 milímetros de mercúrio para comprimir o tal espaço morto que gostam de divulgar. E aí, por que eu vou comprimir com um taping que faz 0,3 se eu posso comprimir com uma malha cirúrgica que faz 16, 17? Essa é a pergunta. Tu quer mais compressão ou menos? Menos sessões de pós semanais devido ter colocado o taping linfático. Sim, isso acontece mesmo, porque tu tem a ação somatosensorial. Ela vai agir realmente. Eu mesma só faço pós-operatório de uma vez por semana no meu paciente, porque eu tenho uma ação somatosensorial trabalhando. Se ele tiver com o taping somatosensorial, ele vai buscar homeostase. O taping é uma demarcação somatosensorial. E aí ele vai buscar homeostase. Qual é a homeostase? Remover o edema que tem ali, para que o processo fisiológico de reparo tecidual ocorra. Proteção da pele. Nenhum taping protege a pele se você não souber fazer. Então, o taping linfático embaixo para proteger a pele não justifica, ele não protege. Ele, inclusive, pode também causar dano se tu não dominou a técnica de colocação. Eu não sou uma professora que só cola taping. Eu tenho um laboratório de engenharia mecânica onde eu estudo as ações do taping, os componentes do taping, as propriedades de engenharia mecânica do taping. Então, não adianta eu achar que eu sou the best colando fita, se na verdade eu não domino a minha ferramenta, que é uma ferramenta mecânica. O que acontece, gente? Eu preciso entender que o taping do trans não é o taping do pós e não é o taping da estética. Nós temos uma mesma ferramenta aplicando variáveis completamente diferentes para objetivos que são diferentes. E não o sensorial para determinadas situações, o mecânico para determinadas situações, o neuromuscular, o
neuroreflexo, analgésico e assim por diante. E aí a gente tem exatamente isso, por exemplo, uma importante função analgésica do taping nessa região, que aí ajuda a paciente a acordar sem os resquícios de dor, com uma dor muito minimizada, e isso para o médico é excelente, porque o médico não tem que sair correndo para o hospital. Então falar as coisas é muito fácil, mas fazer link com o que tem publicado ou pegar um artigo publicado é diferente. E aí a gente tem que também considerar o seguinte: o taping na década de 70 ele não foi proposto para cirurgia plástica. Por isso eu não posso pegar a doutrina da Kinésio lá atrás e trazer para cá, porque o Kenzo ele não criou para cirurgia plástica, ele criou para drenagem linfática, que não tem nada a ver com o processo de cirurgia plástica. E aí se eu quero achar que o que eu faço é fazer um projeto de pesquisa, entrar com ele na plataforma Brasil, fazer uma coleta com uma amostra, de preferência com parâmetros, com medição, com biópsia, com o que eu preciso para comprovar essa teoria. É como dizer que o taping levanta o filamento de ancoragem. Isso não está comprovado. Isso é uma suposição, uma divagação nossa por analogia. É isso. E a redução da dor, ela é exatamente neurosensorial. Na dor, nós vamos ter o quê? A remoção das substâncias alginogênicas. Leucotriênio, interleucina e por aí vai. Então, isso é importante, tá, gente? Não existe o certo, não existe o errado, mas existe a coerência de raciocínio mecânico, que é entender o que realmente o taping faz e o que realmente eu quero que ele faça. E parar de dizer que o taping faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. O paciente, Magda, pode ficar com o taping o tempo que o taping ficar colado nele. Porque o que vai determinar a qualidade do trabalho é a tua técnica e a qualidade do teu taping. Por isso que a gente não aplica nada antes do taping. Para aumentar a aderência, nós temos que dominar a nossa técnica, nós temos que aprender a trabalhar com produtos de alta qualidade. Eu uso o taping que eu escolho das 5 técnicas que eu tenho na minha mão, depende do que eu tô fazendo, depende da análise que eu fiz da pele da paciente, porque qualquer colocação no centro cirúrgico, seja ela, como eu falei antes, linfática, mecânica, ela é uma colocação neurosensorial, ela não faz drenagem. Porque a drenagem é feita por gradual de pressão. E depois do gradual de pressão vem a malha em cima. Eu faço um gradual de pressão de 4, 5, 6 descompressão milímetros de mercúrio e coloco 16, 14, 15, 16, 17 de malha em cima. Acabou aí meu gradual de pressão. Ele não existe. E o contensivo em contrapartida, o que acontece? Ele perde a tensão que foi aplicada nele. E a compressão que ele faz é de 3 milímetros de mercúrio, que a gente já mediu, já viu por célula de medição de compressão. Então é insignificante a compressão que é feita pelo taping, comparada à malha. Nós estamos gastando taping. Se o que eu quero é aumentar rapidamente a absorção da equimose, ok, o sensorial vai fazer isso, a busca da homeostase vai acelerar isso. Agora, taping nenhum vai modelar a cliente. Se o médico não limpou a cintura dela, ela não vai ficar cinturada. Com taping ou sem taping não vai rolar, porque não vai sair dali o panículo adiposo que não foi retirado. Não, eu não uso, porque eu tenho o meu próprio produto. Então é isso que a gente tem que parar de confundir. Paola tem um trabalho lindíssimo sobre linfografia, onde ela mostra ali deslocamento da linfa. Então se eu elevei para deslocar a linfa, o que me adianta comprimir em cima depois? Então esse é o problema, tá? Eu pegar as doutrinas que são lá da década de 70 para paciente que se movimenta, para paciente que está íntegro, e querer enfiar dentro de um centro cirúrgico num paciente que não se alonga e que está com um sistema que não está funcionando naquele momento ali e que vai ser comprimido por uma malha compressiva. A gente tem que parar para pensar, a gente tem que ser crítico, tá? E parar de pegar e copiar o que os outros fazem sem pensar. É o que eu falei no começo, gente. Kenzo desenvolveu o taping linfático com 2 características fundamentais: corte
corte de polvo na cadeia ganglionar e alongamento do membro. No centro cirúrgico eu não alongo ninguém. Outra questão e muito importante, gente. O paciente que tá íntegro é uma coisa, o paciente que tá operado é outra. Então assim, o taping transoperatório é somatosensorial, ele não pode ser linfático. Não existe mecanicamente a possibilidade de eu descomprimir a pele com o taping e comprimir a pele com cinta. Isso não funciona, gente. É uma coisa lógica, sabe? É uma coisa lógica. A gente tem que ser crítico. E para ser crítico, a gente tem que estudar, porque o conhecimento dá poder. E se a gente não estuda e não vai buscar qual a formação de taping que essa criatura tem para me dar aula, fez 2 cursos, fez um curso, não fez o curso da kinésio. A kinésio é a base, a gente vai fazer todos os outros depois. Mas eu preciso de uma base sólida. Eles são completamente antagônicos. E a gente tem que parar de ter essa coisa do Maria vai com as outras, entendeu? Todo mundo faz, eu também vou fazer, vou colar, vou inventar, vou botar o linfático em cima do compressivo. E o pior, tem gente botando o linfático em cima do compressivo. Então tem o linfático embaixo, que é comprimido pelo compressivo, tem o linfático em cima, que é para levantar o compressivo que pôs. Vocês acham que o taping tem a força para levantar o taping compressivo que aderiu na pele? É não conhecer a ferramenta, é não estudar as propriedades mecânicas do material. O material tem propriedades mecânicas. E outra coisa, a fita vagabunda não tem as propriedades mecânicas mínimas para fazer o trabalho de tape. Aí vem a discussão, o sentido tanto faz. O sentido pode até tanto fazer, gente, na analgesia. O sentido até tanto pode fazer na parte muscular, que a gente já tem estudos com eletromiografia. Agora vamos fazer um raciocínio juntas, tá bom? A parte linfática, ela tem direção? Tem, né? Então nesse caso não tem tanto faz. Se é para drenagem, não tem tanto faz. Se é para sensorial, tem tanto faz. Aí eu posso pôr qualquer direção. Então no meu transoperatório, qualquer direção tanto faz, qualquer caminho serve. Mas se o meu intuito é fazer um trabalho de linfedema, de lipedema, de elefantíase, de drenagem linfática de um paciente que eu vou colocar com a técnica de alongamento, então tem direção. Então assim, para que eu estou usando aquele tape? Não é ceguinho, segue a manada. O boizinho cai do penhasco e as vaquinhas tudo vão caindo atrás. Porque nós não pensamos. Então a gente tem que começar a ser crítico. A gente tem que começar a entender que taping, gente, não aumenta nem diminui processo inflamatório, tá? Ele é só homeostase, sinalizador por via aferente daquela região. É cérebro, esta região precisa de cuidado, cuide daqui. Tanto é que se vocês botarem fita isolante vai dar na mesma. Vocês vão ter os mesmos resultados que se tinha antes com micropore, que dava na mesma. O que é de ruim no micropore? Ele não tem elasticidade, então ele cisalha muito mais a pele. Agora fora isso, então senso crítico, cada vez mais senso crítico, para que a gente possa dar o melhor para os nossos pacientes, o melhor para o nosso médico, o melhor para a nossa carreira, porque nós aqui no Brasil temos uma tendência a criar moda, inventar moda para ficar famoso, porque é do ego, para mostrar que é melhor que os outros, porque é do ego, para ter mais seguidor, para ter turma lotada. Isso é do ego, gente. Isso não é da ciência. A ciência, ela é simples. A ciência, ela é tranquila. A ciência, ela entrega. A ciência, ela compartilha. Esses conceitos a gente tem que começar a mudar. Eu faço para o bem de todos. Eu faço para ajudar todos. Tanto para ajudar ensinando, quanto para ajudar explicando depois que as porquices estão feitas. Porque é aqui no meu zap que cai as porquices para eu resolver, ajudar a resolver, ajudar a pensar, tá? Taping fez necrose. Taping não faz necrose, nunca fez, nunca vai fazer, porque não tem essa possibilidade mecânica. Mas taping pode fazer decência. Sim, pode. Porque a força de tração dele vai o quê? Mobilizar a pele. E mobilizando a pele, sim, eu posso mexer no sentido da retração. Então, de novo, gente, estuda que cresce. Estuda para não falar bobagem. Estuda para poder argumentar e conversar com o seu médico, mostrando o conhecimento que você tem para ser parceira dele nessa equipe multidisciplinar, para potencializar os resultados que ele gera.
Essa é a nossa função. Trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, trabalhar auxiliando para que eu não faça o quê? Eu não destrua o trabalho do médico e eu não destrua a autoestima de um paciente que buscou em mim a confiança, encontrou em mim a confiança da realização do sonho dela. Mas para isso, conhecimento. Porque o taping requer prática clínica, requer que se treine todo dia, diariamente, requer que eu domine as variáveis da minha fita. Eu tenho que desenvolver um feeling tão grande a ponto de pegar uma fita e saber se ela tem mais ou menos elastano, se aquele algodão é mais ou menos penteado. E assim poder, por exemplo, taping compressivo pós-parto. Para quê? Qual é a finalidade? Estragar a pele da paciente? Ah, não, é para contração. Bom, se é para contração do reto abdominal, já põe a técnica de diástase. Nós tiramos a cinta pós-gravidez, justamente porque promovia o quê? Uma flacidez maior de abdominal, para agora querendo empacotar a puérpere de taping. Para quê? Se o teu objetivo, então, é propriocepção de retração de abdômen, coloque taping na região do reto abdominal, na região da linha alba, trabalhe sobre tecido conjuntivo. Se eu vou fazer uma artroscopia, uma artrografia, uma cirurgia de joelho, eu tenho que entender para onde eu vou drenar e quem eu vou drenar. Quem drena o meu joelho é minha coxa. Eu não tenho inversão de drenagem. Quem drena meu pé e minha perna é a minha cadeia poplite. Então, gente, eu tenho que entender a questão das forças mecânicas. As forças mecânicas da ação do taping e as suas devidas porcentagens é que vão me dar o objetivo que eu quero e o momento que eu vou aplicar o tape. Então, eu espero ter contribuído. Sempre que eu faço uma live, gente, eu espero não contribuir só com conhecimento, mas eu espero contribuir com cutucadas em vocês.